E aí, pessoal, tudo certo? Para quem mexe com SQL, uma hora essa pergunta bate. Como é que a gente faz o banco de dados pensar? Como é que a gente coloca a lógica, regras de negócio direto na consulta? Hoje a gente vai desvendar uma das ferramentas mais poderosas do SQL para fazer exatamente isso. Já aconteceu de não bastar só buscar um dado, mas seria ótimo se o banco já entregasse uma análise, uma classificação, tudo de forma inteligente? Pois é exatamente essa a pergunta que a gente vai responder hoje, mostrando como um banco de dados pode sim tomar decisões. Mas antes da gente mergulhar de cabeça nisso, aquele recadinho rápido que ajuda demais o canal a continuar crescendo. Se esse conteúdo aqui ajuda no dia a dia, poxa, deixar um like, compartilhar com a galera que também está nessa jornada do SQL, ajuda demais. E o mais importante, comenta aí embaixo qual o próximo assunto que gostariam de ver por aqui. Isso dá um norte incrível para a gente criar mais material. Fechado? E o segredo para essa mágica toda tem nome e sobrenome, a declaração Case When. É com ela que o SQL para de ser só um garçom que busca dados e vira um cérebro, um verdadeiro analista lógico. Bora entender como isso funciona na prática. Beleza, vamos dissecar isso então. O que é, afinal, esse tal de Case When? Pensa assim, é o bom e velho se, então, se não, que a gente vê em qualquer linguagem de programação, só que rodando direto no coração do banco de dados, dentro do próprio SQL. Tecnicamente falando, o que ele faz ele é uma declaração de lógica condicional. Ele olha para uma ou mais condições e, dependendo se é verdade ou mentira, ele te devolve um valor diferente. Literalmente, se essa condição aqui for verdadeira, o resultado é X. Se não for, o resultado é Y. Simples assim, mas o poder disso é gigante. E o mais legal é que isso não é um truque que só funciona no Select, não. A gente está falando de uma ferramenta super versátil. Dá para usar Case When para atualizar dados com update, para criar uma ordem personalizada com Order By, para agrupar coisas de um jeito específico com Group By e até para encapsular lógicas de negócio dentro de views. Ele está em todo lugar. Ok, conceito entendido. Mas como é que a gente escreve isso? Vamos quebrar a estrutura, decodificar a sintaxe, porque é aí que a mágica começa a acontecer de verdade. Olha, a estrutura é bem fácil de pegar. A gente começa com a palavra case. Aí, para cada condição que a gente quer testar, usamos when e logo depois o resultado que queremos com then. Pode ter quantos when, then forem necessários. Aí vem o else, que é opcional, mas sério, é uma ótima prática sempre usar. Ele é tipo a rota de fuga, sabe? Se nenhuma das condições de cima for verdade, é o else que resolve. E para fechar o bloco todo, a gente usa o and. Beleza, já falamos da teoria, mas a gente sabe que SQL se aprende na prática, né? Então bora para um exemplo simples para tudo isso se encaixar de vez. Imagina o seguinte cenário, bem clássico. A gente tem uma tabela de alunos com as notas finais deles. O nosso objetivo aqui é criar uma coluna nova, do zero, que não existe na tabela, para dizer a situação de cada um. Se está aprovado, se foi para recuperação ou se, infelizmente, está reprovado. Então olha só esse código na tela. A gente seleciona o nome e a nota, normal, e aí começa o bloco case. A primeira regra que ele vai checar é when a nota for maior ou igual a 7, then o resultado vai ser a string aprovado. Se não for, ele pula para a próxima. When a nota for maior ou igual a 5, then o resultado é recuperação. E para qualquer outra nota abaixo de 5, o else entra em ação e define o resultado como reprovado. Por fim, a gente fecha com o end e dá um nome para essa nossa nova coluna, as situação. E tá aí o resultado. Olha que legal! A gente tem uma tabela super clara onde aquela nota numérica, que às vezes não diz muito, foi transformada numa informação de negócio super útil. A Ana com 9, aprovada. O Bruno com 6 ficou de recuperação. E a Carla com 4, reprovada. Tudo calculado na hora. Perceba a mágica aqui? É exatamente isso. A tabela original de alunos está intacta. A gente não mudou nada lá. O que a gente fez foi criar uma informação nova, uma coluna virtual em tempo de execução usando pura lógica. Isso, pessoal, é transformar dado bruto em inteligência de verdade. Beleza, o básico a gente já pegou. Agora vamos subir o nível. Vamos ver uns truques mais avançados que, de verdade, separam quem só faz consulta de quem realmente domina SQL. Primeiro truque de mestre: usar o Case When dentro de um update. Isso aqui é sensacional porque permite que a gente atualize um monte de registros com regras diferentes, tudo numa tacada só. É muito, mas muito eficiente. Pensa nesse exemplo. A gente precisa dar um bônus para os funcionários, mas o valor do bônus depende do salário. Olha esse código. Com um comando só, a gente atualiza a coluna bônus para todo mundo. Quem ganha 5.000 ou mais, recebe 1.000 de bônus. Quem ganha 3.000 ou mais, recebe 500. E o resto da galera, 200.
um comando para aplicar várias regras. Pensa no tempo que isso economiza. Agora, a segunda dica de mestre, e essa aqui é daquelas que pouca gente conhece, mas que quando se aprende, muda o jogo. Usar case when para personalizar a ordenação com o order by. Dá uma olhada nisso aqui. Imagina um sistema de tarefas. A gente precisa que as tarefas com status urgente apareçam sempre no topo, depois as normais e por último as outras. Com esse order by usando o case, a gente basicamente cria um peso para cada status. Urgente vira o número 1, normal vira 2 e o resto vira 3. O banco de dados então ordena por esses números. Isso para montar um dashboard ou uma fila de atendimento, nossa, é valioso demais. Ah, e um detalhe técnico importante. Existem basicamente dois tipos de case. O simple case, que é mais para quando a gente compara uma coluna com valores exatos, tipo case, status, when, then, e tem o searched case, que é o que a gente usou em todos os exemplos, com case, when, condição, then. Esse segundo é muito mais flexível, muito mais poderoso e, para ser sincero, é o padrão que a gente usa no dia a dia profissional. Ok, a gente viu o que é, como funciona, viu exemplos, mas no final das contas, por que é tão importante dominar isso? Qual o impacto real disso no trabalho? Mas antes da gente fechar essa ideia, anota aí umas boas práticas que salvam vidas. Primeiro, a ordem dos whens importa muito. O SQL para na primeira condição que for verdadeira. Segundo, use sempre o else. Sempre. Ele protege de casos que não foram previstos. Terceiro, mantenha a simplicidade. Não tente criar um monstro de lógica dentro de um case só. E por último, uma ótima ideia é combinar case when com views para poder reutilizar essa lógica de negócio em vários lugares. E aqui está o ponto central de tudo. O case when, ele traz a lógica de negócio para dentro do banco de dados. Em vez da aplicação ter que pegar um monte de dado bruto para depois ficar processando, fazendo if, else, o banco já entrega informação mastigada, pronta, inteligente. É um ganho de performance e organização absurdo. Então, o que significa dominar isso na prática? Significa 1. Escrever menos código na aplicação. 2. Criar consultas muito mais inteligentes. E 3. Se tornar um profissional de banco de dados muito mais completo e valioso. É uma habilidade que realmente eleva o nível. E para a gente fechar, fica essa frase aqui que resume tudo. Dominar case when é um divisor de águas. De verdade. Se tem um comando que todo profissional de SQL precisa ter na ponta dos dedos, é esse. Espero que tenha ficado claro. Valeu e até a próxima!